Eu sou Selma Ferreira e dou-vos as boas-vindas ao programa Carreiras e Formação, aqui na Connect TV Algarve e agora no canal 164 da Mel. Que alegria muito grande estarmos juntos na Mel a partir de agora. Hoje eu tenho a alegria de partilhar com vocês mais um programa que preparamos com muito carinho. Você já conhece, o nosso programa fala sobre carreiras, formações, pessoas e temos conosco o Dr. Igor Frota. O Dr. Igor vai conversar um pouquinho com a gente da sua transição de medicina chinesa para um assunto muito importante que eu acho que todos nós nos interessamos, a hipnose. Seja muito bem-vindo, Dr. Igor Frota. Muito obrigado por estar cá, muito feliz. Uma alegria convidá-lo, uma alegria que você tenha aceito o nosso convite. Fantástico, muito obrigado. Vamos começar um pouquinho com a sua história. Igor Frota, antes de ser doutor... Doutor é uma palavra que eu não utilizo muito, gosto muito da ideia terapêutica para tentar não ficar muito por cima daquela pessoa que eu ajudo, não é? Do meu cliente, do meu paciente. Eu gosto de estar muito próximo dele, certo. Portanto, gosto de trabalhar sempre no primeiro nome, não é? Ser muito o mais informal possível. Eu comecei como professor, sempre estive muito ligado ao desporto, à atividade física, à saúde, pelo certo. movimento. Achei que era fundamental na minha vida envolver-me com isso e fui professor muitos anos dessa área, educação física e tal. Percebi como atleta, como pessoa que se lesionava muito, que a acupuntura e a medicina chinesa eram fantásticos em termos de terapia. Eu acho que todo o ocidental olha para a acupuntura sempre com muita desconfiança. Sim. Portanto, eu tornei-me acupuntor e especialista em medicina chinesa fundamentalmente porque fui um paciente de uma lesão muito grave, praticamente incurável ao nível da coluna, muita dor, muito trauma, muita lesão, e depois de muita tentativa de tratar nos parâmetros normais, fisioterapia e tal, a única coisa que de facto resultou permanentemente foi a acupuntura e a medicina chinesa. Então eu depois quis ser também eu próprio promotor disso para os outros, não é? E ser um acupuntor, trabalhar com a medicina chinesa, é algo longo. A formação? É. No Ocidente nós não sabemos bem como é que isto funciona, então há muitos cursos rápidos. Sim. Há muitos cursos rápidos, há muitos atalhos. E esses atalhos são... Por exemplo, cursos de acupuntura sem estar envolvidos dentro da medicina chinesa. A medicina chinesa é que é o grande... A medicina indiana, de origem à medicina chinesa, a medicina coreana, japonesa, por aí fora, que é uma medicina que contém várias estratégias de pensar sobre a saúde e várias técnicas de intervenção. As agulhinhas, esta coisa que nós chamamos de acupuntura, é apenas uma das técnicas. Como é muito exótica, muito estranha para o ocidental, tornou-se muito famosa aqui no Ocidente. E hoje em dia, até eu diria que a maior parte dos médicos aceita claramente este tipo de terapia. Você já, hoje em dia, desculpa cortar, Igor, então, agora a gente já deixa cair o doutor ou Igor? Assim é melhor. Viram? Tem que deixar cair às vezes algumas coisas. Então você diz que já a medicina atualmente já começa a aceitar? Já. Porque muitos antigamente médicos, era um tabu, né? Eu quando comecei há 20 e muitos anos atrás, ninguém fazia, não havia sequer legislação. Andávamos quase escondidos porque éramos perseguidos pela classe médica em geral. Mas atenção que eu já tratei centenas de médicos e enfermeiras e por aí fora. E tenho muitos médicos que recomendam, né? Hoje em dia já está, já existe nos hospitais, já temos a primeira licenciatura de medicina tradicional chinesa. Olha, em Portugal e na Europa, porque não existe... Em Portugal, aonde? Em Portugal é na ESE perto de Lisboa, no Monte da Caparica. Perfeito, olha, quem quiser já Acabou sabe. agora o primeiro ano curricular, vamos iniciar o segundo ano curricular. Muito importante essa informação. E eu venho de uma escola prévia a isso, não é? Portanto vai ser a primeira. Já houve licenciaturas de acupuntura que tentaram desmembrar a acupuntura da medicina chinesa e de certa maneira não funcionaram muito bem. Porque separou-se a ideia de como é que se avalia um problema. A acupuntura é uma técnica, não é um processo avaliativo, é preciso ir atrás primeiro ao processo avaliativo, que é a medicina tradicional chinesa, baseada também na medicina indiana. Depois de avaliar o problema, eu sei o que é que se passou, como é que se chegou a este estado, agora é escolher as técnicas corretas, desde a fitoterapia, das plantinhas, né, que nós prescrevemos, a dietoterapia, olhar para a alimentação como uma forma de medicina. De cura, né? Somos o que comemos, né? Eu podia escrever um volume gigante com 10 mil páginas sobre o que é que significa somos o que comemos. Né? Então você consegue fazer isso no manual curtinho para a gente ler? Nós somos o resultado daquilo que nos nutre, do ponto de vista emocional, né? Das emoções que nós acariciamos no nosso dia-a-dia, né? São coisas que nos lutam para cima ou que nos deitem para baixo e que nos põem depressivos, né? As pessoas que nós andamos à nossa volta. Portanto, as emoções é parte da nutrição, a parte alimentar realmente, né? Comer pão versus comer
legumes cozidos, né? O que é que tem mais nutrição? Nós temos uma dieta hoje em dia moderna muito à custa de introduzir calorias, mas não necessariamente introduzir nutrição. E nós confundimos estas coisas. Calorias e nutrição são coisas diferentes. Nós podemos introduzir energia, que põe a célula a trabalhar, mas não dá à célula o que ela precisa para se autorregenerar, limpar, multiplicar de forma correta. Então, nutrir é um bocado isso, é garantir que a geração seguinte venha tão forte ou diferente para melhor relativamente a essa. Então, para um pouquinho. Nutrição é isso, né? Nutrição é isso, então para um pouquinho. Agora você já começou a mexer aqui comigo, a gente vai avançar, tá? Mas eu preciso recuar um pouquinho antes de seguir em frente. Você falou algo assim muito importante agora. Temos que nos nutrir emocionalmente e pela alimentação, pelo ar, para garantir que as próximas gerações, venham. Dá um pequeno toque, porque eu acho que isso vai levar a gente mais para frente também, mais tarde. O que significa isso? Temos que nos nutrir para as próximas gerações. Nós podemos ir ao micro, à célula, né? A célula vai envelhecendo com as mutações do ADN, né? Mas aquilo que permite que a célula se mantenha o mais original possível, aquilo que era originalmente, né? É a nutrição que a célula recebe, as vitaminas, os minerais, os óleos essenciais, todas aquelas coisas que nutrem a célula. Não só a energia que a faz funcionar. Então a célula precisa de estar permanentemente em autorregeneração. Né? Quando ela sente necessidade que tem que passar essa informação para a geração seguinte, quanto mais original e perfeita dentro do ADN, se quisermos ir para a parte fisiológica e tal. Agora, se quisermos falar de seres humanos, é a mesma coisa, né? Que sei que és mãe, tens 3 filhos que eu conheço. Portanto, a geração seguinte também nutre por modelagem aquilo que os pais fazem, os valores. Muito Nós importante. podemos falar isto do ponto mais filosófico, porque a Ásia tem muito esta ideia de incluir tudo na mesma coisa. A medicina, a fisiologia, a filosofia, a religião, o shintoísmo, a tradição, e está tudo dentro do mesmo. É uma das grandes diferenças do Ocidente. Nós separamos muita coisa aqui e temos desta maneira, por exemplo, de separar a fitoterapia da acupuntura, da dietoterapia, né, da nutrição. Certo. Então nós separamos as coisas todas e depois não incorporamos. É bom separar para estudar, para percebermos como é que as coisas... Mas depois temos dificuldade em incorporar. A própria ciência médica faz isso, não é? Faz isso. Tira os princípios ativos, desmembra tudo, cria um princípio ativo, estuda muito sobre ele, mas depois não inclui aquilo dentro do resto. Então dá um princípio ativo, que tem uma panóplia de efeitos secundários, porque falta o todo compensatório. Né? E esta ideia de desmembrar e usar apenas um princípio ativo, seja ele do ponto de vista emocional, seja ele um químico, uma medicação, acho que é um dos grandes erros da nossa ciência moderna, porque quando estamos a falar de construir aparelhos com microfones, telemóveis, televisões, são coisas não orgânicas. Sim. A ciência é fantástica e dá saltos significativos. Quando estamos a falar da orgânica, que é uma coisa que vive, que respira, que pensa, que tem consciência, as células têm uma capacidade de auto-intervir, né, no seu meio ambiente, é preciso ir mais além e não separar para estudar, mas depois voltar a incluir. Depois temos de estudar e incluir. E perceber, e isto não é feito ainda, porque é muito difícil, é muito complexo e o pensamento científico não chega lá ainda. Está em evolução. E fazendo paralelo com o que você disse agora, você falou, nós fazemos telefones com microfones, com câmeras, se na tecnologia nós incluímos tudo, nós separamos e agora estamos colocando tudo junto, ainda não fazemos isso. É muito difícil, o pensamento científico tem dificuldade em fazer isso porque temos que estudar uma variável, criando tudo o resto como constantes, para estudar aquela variável. Só que dentro do ser humano, dentro da vida da natureza, tudo é variável, está tudo em flow, está tudo em fluxo. Não há estase, não há paragem. Paragem é a morte, né? É o rigor mortis, é o cadáver. Né? Tudo está em flow. Se não houver flow, há doença, há patologia, há bloqueio, há dor. Então, voltamos para o nosso assunto. Ótimo. Então, a gente estava na medicina chinesa, a patologia, as doenças, como nós nos tratamos. O Igor, que começou como desportista, começou como professor de educação física, que se apaixonou pelo tema, que, pelo que eu entendi, saiu daqui da Europa para fazer essa formação. Sim, acabei por fazer bem parte da formação na China também. Na China, voltou, trabalha com isso atualmente, meio a meio, há muitos anos, você continua dizendo. E depois, agora a gente vai misturar as duas. Sim. Vamos misturar essa evolução que você fez. Essa vontade de passar por uma terapia também hipnótica, por um trabalho de 1 a 1 com algumas pessoas no psicológico, no emocional principalmente, que se eu entendo bem pela conversa que a gente já teve, é muito no emocional. Como é que isso funciona? Como é que a medicina chinesa te trabalhou para isso ou você trabalhou para chegar na hipnose? Como atleta eu tinha muita lesão física, né? E portanto eu fiz acupuntura e usei as plantas, aquelas coisas todas, a massagem chinesa, aquelas coisas todas, o shiatsu,
para tratar o físico, não é? E muitas das pessoas chegam à nossa clínica com muito problema físico. Aliás, é fundamental. Agora já chega muita gente com depressão, com ansiedade e tal, porque já há muitos estudos a mostrar como é que a acupuntura é fantástica para trabalhar esses vetores cognitivo-emocionais. E para fugirem das drogas psiquiátricas, que têm o seu valor, mas que às vezes apenas adormece o problema, como normalmente se faz na ciência médica, é adormecer os sintomas, não é? E não ter sintomas não é saúde. Certo. Ok. A saúde não é o oposto à doença. A saúde é muito mais do que não ter sintomas. Apagar os sintomas, continuamos doentes, mas sem sintomas. Sem sintomas, ok. Então, eu comecei a perceber que muitos pacientes traziam processos psicossomáticos. Cada vez mais começamos a perceber isso. E quando eu começo a estudar a parte da psicologia, que já estudo há muitos anos, há mais de 20 anos que eu sou um apaixonado pela área da psicologia, até por causa do budismo, venho das artes marciais japonesas e chinesas, portanto, muito dentro da meditação. Agora é uma moda, mindfulness. Já faço isto desde os meus 15 anos de idade, não é? E então começámos a perceber, e eu à procura de quem é que me podia dar as melhores valências para entender o cérebro humano, a parte emocional e como é que a parte emocional afeta tão gravemente o físico, não é? Propriamente influencia. Quando começo a perceber que a maior parte dos grandes cientistas da mente, neurocientistas, psiquiatras, dizem que a hipnose é a tecnologia do futuro, embora ela já exista há milhares de anos. Okay. É a tecnologia do futuro porque é aquela que mais rapidamente consegue retificar esta confusão, este caos mental que nós cada vez mais, até por causa da tecnologia, vivemos cada vez mais, porque esta procura pelo prazer da dopamina, do reel contínuo, né, do scrolling, vem justificar uma patologia quase narcisista do meu prazer pessoal. E isso depois ainda aumenta mais a psicossomatização no corpo de muita patologia, não só da depressão, mas de outras doenças, endometrioses, as doenças autoimunes, os cânceres, as pessoas com muito problema de estômago, que não digerem bem as suas emoções. Como dizia um psicólogo muito famoso, quando temos problemas digestivos não é aquilo que andamos a comer necessariamente, é aquilo que nos anda a comer a nós. Que é aquela conversa cá dentro. Então, quando eu começo a percebi que a hipnose, de facto, era aquela que dá respostas mais rápidas, mais assertivas, a tentar ajudar a pessoa a ter insights que venham pôr as coisas todas na gaveta certa. Certo. E arrumar e dar insights para dar saltos pessoais fortes. Que é a área que muitas vezes hoje toda a gente quer ser coach, quer trabalhar muito com a área da performance, do coach, de ajudar as pessoas, não é? Mentoria, que é a área que está em grande evolução, passa muito por aí, que é pôr as coisinhas. Mas a hipnose vai um bocadinho mais fundo, porque temos um diálogo com o inconsciente do outro, não com o consciente, como o psicólogo tem um diálogo com o consciente, que é o que estamos a fazer aqui, estamos a conversar conscientemente. Você está me hipnotizando? Por acaso ainda não. Já comecei, mas ainda não. Mas, eu não vou cacarejar, não, estou brincando, gente. E o estado hipnótico é um estado muito natural. Eu brinquei assim, desculpa, claro, deixa eu só aqui contextualizar, porque esse é um programa que vai para várias pessoas. Não foi falta de respeito com a profissão, me perdoem, já de cara. Não, claro que não. E é uma brincadeira nossa, justamente para levar isso, porque muitas vezes quando a gente fala em hipnose, as pessoas já começam... Você vai me fazer cacarejar no final? Repara, eu quando comecei a fazer e a estudar acupuntura, era voodoo. Há 30 anos atrás. Era voodoo. Hoje entrou no imaginário das pessoas. Eu, quando me meto na hipnose, sabia que estava a passar pelo mesmo processo. Que é muita gente ver filmes que descaracterizam o que é. Exatamente. E, portanto, nós temos essa informação através dos filmes, através de coisas que nos contam. Que pessoas que nunca experimentaram, que ouviram alguém, já desmembraram aquilo completamente erradamente e põem nas redes sociais. Então, nós temos esta informação em terceira ou quarta mão e está tudo já destruído. A informação não é verdadeira, não é? Certo. É uma informação muito falsa do que é. Portanto, eu próprio, quando fui estudar, quis experimentar primeiro, com pessoas que eu conheci que faziam, quis experimentar em mim, perceber o que era, e depois fui estudar e fui escolher uma escola muito bem, uma escola internacional. E agora, porque isso aqui é carreiras e formação, isso é extremamente importante, não é? É a fantástico. Escolha da escola, a escolha do profissional, os cursos de final de semana podem trazer informações, mas não trazem informação, não é isso? Eu tive um telefonema há uns dias atrás, uma amiga da minha irmã, que é diretora de um centro de saúde, é médica, especializada em paliativos, pessoas que estão no final da vida. Sim. E ela ainda hoje, embora seja diretora de uma equipa de médicos e enfermeiros num centro de saúde, ela quer ir pessoalmente à casa das pessoas, ainda fazer os cuidados paliativos. Então, ela é a paixão dela por isso. E percebeu, e quis falar comigo, porquê? Porque percebeu uma coisa muito interessante. Uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Aquilo que os budistas já falam há milhares de anos. Sim. Ela consegue dar drogas fortíssimas, as mais fortes no mercado, para apagar a dor terminal, mas não consegue eliminar o sofrimento do outro. O outro está completamente anestesiado
e continua em sofrimento. E ela percebeu, eu tenho que fazer mais qualquer coisa. E percebeu que foi fazer cursos de mindfulness, de coaching, fez uma própria... Mas calma lá, mas a hipnose é aquilo que está a ser divulgado agora dentro da grande neurociência, da mente. E ligou-me, porque percebeu, através da minha irmã sabia que eu já trabalhava nesta área, ligou-me e disse, já se inscreveu no curso que se inicia agora em setembro na minha escola, que é a única escola verdadeiramente internacional e que existe em Portugal. É a única escola internacional de formação de todos os tipos de hipnose, clínica, transpessoal, até regressiva. Chama-se Transpersonal International. Eu não queria fazer publicidade, mas já está. Já está. É uma pessoa fantástica. Hugo Martins é um professor fantástico. Então pronto. Hugo Martins, parabéns. Hugo Martins. Desculpa, Hugo. É uma pessoa fantástica, fez um trabalho inacreditável, é uma pessoa que vem da área da psicologia e por aí fora. Então ela sentiu essa necessidade. Ela própria chegou a essa conclusão. Falou comigo e eu respondi algumas questões e ela percebeu, pronto, esta é a minha via, porque nós conseguimos de facto ajudar o sofrimento humano, que não é a mesma coisa que dor. A dor humana, a medicina ajuda. O sofrimento é a nossa tradução interna, com base nestes filtros todos, as nossas experiências positivas e negativas. Nós filtramos a experiência humana que estamos a sentir. Né? Pessoas que estão a passar, pessoas que têm tudo, continuam a sentir-se miseravelmente mal. Mas têm tudo. Isso acontece muitas vezes quando as pessoas têm um sucesso repentino que sempre quiseram, mas não estavam preparados para isso. Há um sofrimento, há um vazio interno que todos nós carregamos e que temos de saber lidar com ele, né? Que depois pode levar a depressões ou não. Podemos usá-lo como uma força para o bem, ou uma força para nos destruirmos a nós próprios, para o álcool, excesso de drogas, essas coisas todas. E, portanto, o sofrimento humano é quase que uma escolha interna. Nós não percebemos que estamos a escolher aquele caminho, porque vamos em piloto automático. Mas esse piloto automático não é totalmente automático. Ele é baseado em traumas da nossa infância e por aí fora, mas é mais do que isso. Ele também, quando já somos adultos, já não podemos ser vítimas do nosso passado infantil. Temos que ter uma capacidade de autoconsciência para, calma lá, eu estou a fazer um caminho que não trabalha a meu favor nem das pessoas que me são próximas, estou a fazer os outros todos também ficarem, sou uma vítima e queixo-me em cima dos outros. Se calhar tenho que começar a fazer qualquer coisa para mudar isto. E é por isso que as pessoas estão à procura dos yogas, que tem uma componente de mindfulness, das meditações, mas eu acho que é preciso ir mais fundo, porque isso não é necessariamente terapêutico. Poderia ser como era feito antigamente. O mindfulness, a meditação, eram terapêuticos. Hoje em dia não chegam a ir lá porque as pessoas fazem aquilo como se fossem ao ginásio, à academia, fazer um bocadinho de exercício. Mas já não é alguma coisa? É melhor do que nada. Tal como dar uma caminhada uma vez por semana após o jantar, tem valores. Agora, vai-me fazer perder os quilos que eu preciso ou retificar a minha diabetes? Não, é preciso fazer 7 dias de exercício por semana. É preciso ser ativo todos os dias. E, portanto, é preciso ser ativo todos os dias do ponto de vista mental. Estamos atentos àquilo que andamos a pensar. Pensamos muito bem sobre aquilo que andamos a pensar. Certo. Para que não seja uma coisa automática. Porque senão estamos... Nós lutamos tanto pela liberdade de expressão e pela liberdade política e pela democracia. Né? Estamos lutas brutais agora. Né? Estamos a voltar a essa necessidade de lutar pelos valores que queremos ter socialmente. Não quero nem entrar por aí porque são muitas as guerras. Mas temos que perceber que dentro de nós, a maior parte de nós funciona em piloto automático, disfarçado de escolha. Eu escolhi isto, eu fui formatado para escolher isto. E se eu começar a pensar sobre isto, eu começo a sair do molde, começo a sair da caixa. Que me encaixei e que me encaixaram. Os meus pais, os meus avós. Mas a caixa, eu tenho o meu lado terapêutico também, e eu já digo e afirmo cada vez mais que a caixa não é ruim. Nada. Estar dentro da caixa é estar em algum lugar. Eu, para me levantar, para ver à frente, tenho que pôr em cima de alguma coisa. Eu tenho que começar pelas minhas raízes. Exatamente. Eu não posso negar as minhas raízes. Eu tenho e reconhecer o que a gente tem à nossa volta. Temos que começar de algum lado e tem que ser sempre pela verdade. A verdade é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é um acumular de muitas coisas. Boa. E então, eu começando em cima disso, depois posso construir outra coisa. Mas eu tenho que começar de algum lado. E a primeira pedra tem que ser aquela que já existe. Não posso inventar uma pedra qualquer, porque aquilo a seguir é um castelo de areia, né? Que desmorona, né? Portanto, eu tenho que começar por algum lado. E esse começar por algum lado é aceitar aquilo que eu sou. E perceber aquilo que eu sou, mais do que aceitar, é perceber e depois, há aqui componentes fantásticos e há componentes que eu, se calhar, não gostaria de ter porque não trabalham a meu favor. E, portanto, eu aí vou modificar-me ou ressignificar aquilo que eu tenho cá dentro e tentar encontrar algo que funcione melhor. E é sempre tentativa e erro. Isso sim é muito científico, mas é interno, né? É um trabalho interno. Então a acupuntura não me deixava chegar lá. A medicina chinesa, porque não é só acupuntura, é fitoterapia, dietoterapia, tai chi, qigong, meditação, mindfulness, tem estas componentes todas, a massagem terapêutica de libertação emocional do corpo e física, não é? Portanto, tem estas componentes. Eles sempre tiveram estas componentes mentais.
Nós temos livros escritos há milhares de anos sobre processos mentais, sobre Sim. as dores fantasmas, sobre os sintomas fantasmas, que são aquilo que chamamos na psiquiatria as bipolaridades, o ups and downs das pessoas, né, estados depressivos e tal. Temos pontos de acupuntura que são pontos para tratar doenças fantasmas, que são quando nós incorporamos qualquer coisa, né, ficamos com muita raiva e esquecemos, ficamos cegos pela raiva, né, e fazemos coisas estúpidas muitas vezes. Portanto, as medicinas orientais sempre se dedicaram a isso. Eu acho que a hipnose e os avanços científicos da neurociência sobre a hipnose são tão grandes nos últimos 10 anos, que é uma técnica que está quase aprimorada à perfeição neste momento para fazer coisas incríveis pelas pessoas muito rapidamente e com o mínimo de sacrifício pelo outro. Não é? A pessoa não tem que fazer um grande sacrifício. Porque eu posso mudar aquilo que eu sou pela resiliência, mas custa muito sair daquilo que eu fui durante 40, 50, 60 anos e transmutar-me sozinho é muito difícil. É preciso uma disciplina muito grande. Se fizermos hipnose, não. Porque... Não, mas é preciso mudar daquilo que nós somos, quer dizer, transmutar, pelo menos ressignificar. Ressignificar o que não vai bem. E entender, o ato de entender é o mais importante. Quando eu entendo porquê que eu tenho estas ações, não é culpar o passado, não é um trauma qualquer, é quando eu entendo, há uma transformação que começa naturalmente a acontecer. Eu passo a ser mais gentil comigo próprio. Porque as pessoas fazem maldades a si próprias, não é? Da maneira como comem, como pensam, como não dormem o suficiente, como não cuidam de si. Muitas vezes cuidam mais dos outros e dos animais de estimação do que delas próprias. Sim. Atualmente isso é muito... Quando eu trabalhava na América, tinha muitos pacientes que nunca tinham feito acupuntura, vinham fazer comigo e diziam assim, eu já gastei fortunas com o meu cão. E depois para viver mais X anos com acupuntura porque estava em estado terminal pelo cancro ou por uma doença qualquer grave e eu consigo aumentar 3 anos de qualidade de vida ao meu animal, mas nunca pensei em usar em mim. Porque não sobrava dinheiro suficiente para usar em mim. E é verdade, esses cuidadores muitas vezes não olham para eles, as mães fazem muito esse erro muitas vezes. Dão demasiado aos maridos e aos filhos e à família e depois entram em estados de burnout muito grandes, né? De grande depressão, por falta de energia. Bom, aí você volta mesmo um pouquinho. Eu sou aquela que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você me fala agora de algo que as mães fazem muito isso consigo. As mães mais, porque são aquelas que normalmente têm o papel social de dar. O homem sai para trabalhar, aquela coisinha, temos muito esse papel, não é? E a mãe era aquela que cuidava, mesmo quando tem carreiras, voltam a casa, são elas que fazem comida para os filhos, muitas vezes. Não é? Mas o que você acha que está acontecendo atualmente na sociedade? Porque cada vez mais nós falamos da libertação da mulher. Esquece os anos 60. Vamos esquecer os sutiãs queimados nas praças públicas. Mas falamos das mulheres que têm que ser mais independentes, que estão indo mais para a independência. E um assunto que está cada vez em alta, cada vez mais, a menopausa, como é que a mulher trata da menopausa, como é que a mulher passa da menopausa, que é fato, é como a endometriose, como algumas outras, a depressão, a gente não reconhecia isso como fator de doença, nem fator de debilidade no ser humano, nem na figura feminina. A gente achava que a mulher estava histérica, outra coisa, e agora ela está evoluindo. Sim. Mas você não acha que há você dizer... As mulheres fazem isso, dedicam-se aos maridos e aos filhos? Isso ainda é na nossa sociedade. É, e depois somam isso a carreira. Okay. Essa emancipação da mulher, que é tentar assumir papéis que socialmente não tinham, mas elas não deixaram para trás. As feministas hardcore, sim, são aquelas que não têm filhos, depois arrependem-se às vezes aos 60 e tal anos de idade, que eu conheço várias, não têm filhos e depois aos 60 anos de idade já não construíram... Ou que tiveram filhos e deixam para as outras pessoas. É. Portanto, isso também acontece, não é? Pessoas, mulheres muito isso não é um julgamento, tá? Fique bem claro, não estamos julgando, são estamos casos aqui reais colocando situações. Eu já trabalhei já no mundo inteiro e já devo ter feito tratamentos a mais de 50 mil pessoas, portanto eu já ouvi histórias incríveis. Pessoas estavam dentro do bunker com o Winston Churchill, eram espiões, mas estavam do bunker do Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, a ouvir as conversas do Winston Churchill. Eu já passei por histórias incríveis de pessoas incríveis, não é? Que bom. E, portanto, aquilo que se vê hoje, eu trato muitas jovens com 30 e tal anos hoje em dia, que estão com processos de destruição do próprio útero, endometriose e outras doenças autoimunes graves. E quanto mais eu penso e estudo e vejo o que é que as medicinas antigas diziam e as medicinas de hoje começam a chegar a essa conclusão, isto tem muito a ver com psicossomático. Lá está. Hipnose, trabalho mental. O que é o psicossomático? São os conflitos internos que depois desgastam o corpo e começam a criar processos destrutivos do próprio corpo. E quando ataca o útero, está a atacar a coisa mais feminina que a mulher tem, digamos assim, não é? Que é a capacidade de procriar. Ou o seio. Os seios, exatamente, está sempre associado, não é? O cancro na mama, no colo do útero, por aí fora, e outros processos. Ou a infertilidade,
Está tudo bem, mas não conseguem conceber quantas mulheres é que chegam às clínicas de medicina chinesa hoje em dia por causa disso. É incrível. É? Deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente sabe, hoje nós combinamos que tínhamos um tempo. Sim, que eu falo, então, sou capaz de falar o dia inteiro. Eu sei que sim. Mas eu queria contextualizar uma coisa com você. Vamos lá, carreiras e formação. Uma carreira de alguém de medicina chinesa, eu não falo mais sobre acupuntura, eu falo de medicina chinesa. Perfeito. Eu falo alguém, mas eu tenho que dizer um médico, porque o estudo é um estudo de medicina mesmo, chinesa. Não lhe chamo mais de doutor, não te chamo mais de doutor, mas vai assim. Só para dar esse piteco, dar esse saber para as pessoas que nos estão ouvindo agora, os jovens que podem querer enveredar por essa carreira. São necessários anos? Sim, são 4, 5 anos de formação. Neste momento já temos uma licenciatura. Sim. Um bacharel. Já vamos trazer para Portugal agora também, em acordo com uma faculdade na China, através da escola onde eu treinei e onde eu ainda trabalho, mestrados e doutoramentos, diretamente da China, com professores que vêm cá fazer parte é feita online, outra parte é feita cá. Portanto, nós temos, e são carreiras, há uma procura cada vez maior por isto. Por isso, porque algumas pessoas até se reconvertem, né? Médicos e treinadores. E completamente. Pessoas ligadas ao desporto, ligadas à nutrição. Nutrição, qualquer área terapêutica. Eu acho que a beleza também. E também vou dizer, a maior parte das pessoas que procura envolver-se em estudos e formação terapêuticos, seja massagem, é para se ajudar neles próprios primeiro, porque sentem qualquer coisa que precisavam de saber mais sobre aquilo para se poderem. Muitos dos psicólogos que vão para a psicologia vão para tentar perceber porque é que têm as atitudes que têm. Portanto, e depois partilham. E depois partilham, ou tentam fazer a mesma coisa pelos outros. Não é? Procurei a acupuntura para me salvar de uma cama que não conseguia andar durante meses e já ajudei muita gente a sair de processos muito complicados, cadeira de rodas, porque depois quis fazer o mesmo pelos outros. Portanto, eu acho que o terapeuta tem que ser ele próprio capaz de usar aquela técnica para se tratar a si próprio e depois, portanto, é muito mais do que só uma componente profissional para os outros, não é? Mas nós hoje em dia temos estas atividades todas profissionais que são incríveis. E quando você abraça essa profissão de uma forma apaixonante, que é o seu caso, porque quando você fala, a sensação que a gente tem aqui, que a gente poderia falar mais 2 horas e não sair daqui, e o seu envolvimento com o humano, que é muito bonito. A hipnose, que é mais um curso de 1 ano, muito tempo, né? Sim. Ela vem complementar a vontade de se curar. Sim. Porque também você entender quem sou, né? E depois partilhar para o outro. Sempre. E tem que ser sempre assim. Nós só podemos fazer um papel bem pelos outros se tivermos a usar as mesmas técnicas para nós, né? Eu não posso estar a tentar ajudar alguém a deixar de fumar e eu, no fundo, sou um super fumador, né? Fumo 3 cigarros por dia, mas tenho uma clínica para deixar de fumar, com técnicas várias, desde acupunturas, outras coisas, para deixar de fumar. E, no entanto, eu sou um grande fumador, não dou valor ao ato de que deixar de fumar poderá ser uma coisa fantástica para mim e para os meus filhos, né? Tenho muitos amigos que quiseram deixar de fumar quando nascem o primeiro filho, que é para não servirem de exemplo negativo, né? Uma coisa fantástica. E conheço pessoas que deixam de fumar só por causa disso, porque a motivação foi essa, eu não quero passar isto. De 1 minuto para o outro passaram. Dr. Igor Frota. Igor. Especialista em medicina chinesa e hipnoterapeuta, Igor Frota. Vamos lá, você já o seu currículo já está lá embaixo no foguete, aparecendo aqui o seu nome e sua especialidade. Jovens, você falou de uma coisa muito importante. Eu quero que você deixasse, por favor, você deixe, por favor, uma mensagem para os jovens. Porque quando você falou naquilo que nós podemos fazer de mal com nós mesmos, doenças, e porque o nosso psicológico não está bem e a gente vai se autodestruindo. E tanto profissionalmente, socialmente, como emocionalmente, como fisicamente. Qual mensagem que você deixaria para essa nossa geração que está crescendo e que vai nos substituir e que um dia a gente quer que leve essa bandeira de amor, de saúde, de crescimento emocional, psicológico, espiritual, tudo isso? Qual seria essa mensagem? Olha, eu fui professor muitos anos do ensino secundário, né? Portanto, lidei com muitos jovens e foi das coisas que eu mais gostei de fazer, foi trabalhar com jovens. Depois a parte médica tomou posse e eu quis passar para outra área da minha vida. Trabalhar com outras pessoas, não só adolescentes. Mas eu posso dizer que fui um excelente professor. Os primeiros anos não, porque estava a aprender o que era ensinar. Quando eu percebi que os jovens querem disciplina, e disciplina é balizas éticas bem claras do que é, até onde é que eu posso explorar a realidade sem interferir na liberdade do outro. E um professor, e um pai, um docente, um tutor, tem que dar
balizas muito claras e cumpri-las ele próprio, que eu acho que um dos grandes problemas dos pais e dos professores e dos tutores e de quem tem responsabilidade sobre os mais jovens é faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Quando nós cumprimos e os miúdos percebem que nós de facto cumprimos aquilo e as nossas regras, as nossas éticas, os nossos códigos de intervenção na sociedade são fundamentalmente os mesmos que eu cumpro para mim e que exijo dos outros. Sim. Eu exijo sempre na primeira aula aos meus alunos. As minhas regras são estas. Não são necessariamente as únicas nem as melhores, mas são aquelas que eu percebi que funcionam bem para mim e para a minha realidade. Peço-vos que tentem interagir dentro destas regras. Passando estas regras, quer para um lado, quer para o outro, vocês estão a fazer qualquer coisa de errado. Eu vou-vos dar uma ou duas hipóteses, depois de ir para a frente já não vos vou perdoar mais essas hipóteses, porque vou ter que castigar, vou ter que fazer qualquer coisa. E isso fazia com que a minha relação com os miúdos, depois de eles perceberem isto, fosse magnífica, uma relação muito próxima. E hoje, quando vêm na rua, já são homens e mulheres, dão abraços, não é? Em Lisboa, quando eu trabalhei muitos anos em Lisboa. Portanto, mais do que dar Todos nós tivemos 1, 2, 3 professores que nos marcaram, ideologicamente. É perceber que essas pessoas existem. Na escola, há pais, há adultos que nos marcam. Porque os miúdos andam à procura de alguém que lhes aponte o caminho, porque eles são muito novos e os jovens não têm balizas e não viveram o suficiente. A partir da nossa idade já temos vamos a conduzir um carro, na metáfora da vida, temos o para-brisas e temos um retrovisor para ver o que está atrás, que é o passado. Não é? À medida que vamos envelhecendo, a partir dos 40 anos, aquele retrovisor começa a ficar cada vez maior. E muita gente, infelizmente, começa a reduzir o tamanho do para-brisas. E eu acho que, à medida que envelhecemos, devíamos ter um para-brisas cada vez maior, ter vontade de viver cada vez melhor no futuro e projetar um futuro melhor, mas já temos acesso também a um passado que se construiu com coisas boas e más, olhar para as coisas más como uma aprendizagem. Não é? E os miúdos não têm isto, só têm para-brisas, não têm como dizer sem retrovisor. E nós temos que perceber que os jovens têm isso, não têm visão do passado ainda. E alguém tem que lhes dar essa perspectiva. E eles têm que procurar isso nos adultos. É quase uma mentoria através dos adultos. Portanto, para mim, o exemplo melhor é encontrem pessoas que vocês admirem como seres humanos, não um jogador da bola que depois faz coisas horríveis, não é? Admiro como jogador de futebol, mas não, como seres humanos, pessoas que e esta coisa nós não temos. Antes tínhamos Cristo, tínhamos uma série de figuras a quem acompanhar e seguir na nossa sociedade, e hoje parece que partimos isso tudo e perdemos, e já não respeitamos os pais, já não respeitamos as pessoas, os polícias, as autoridades. E não é para respeitar a autoridade, é para perceber quem é que na minha vida, uma ou duas pessoas, pode ser só uma, que tem uma bitola que é, eu gosto também de como aquela pessoa age na vida, como ela é. Ótimo. Eu não me importava de incorporar pelo menos uma parte daquele em mim. Para poder eles têm que encontrar isso. Não é endeusar aquela pessoa, não é transformar aquela pessoa num Cristo, que é o que se está a fazer hoje em dia, infelizmente. É perceber que ele também é humano, mas que há partes daquela pessoa que eu gostaria de ver em mim. E tentar seguir essas partes. E às vezes colecionamos umas partes de uns, outras partes de outros, incorporamos em nós nos nossos códigos e experimentamos, testar sempre, porque eu acho que as pessoas têm que testar estas coisas. Testar o que é que funciona para elas, como é que nós sabemos. Ou se me faz sentir bem e trabalha a favor de mim e de toda a comunidade à minha volta, em princípio está correto. Em princípio está correto. Em princípio. Só trabalha para mim, mas faz mal aos outros, é narcisismo. Né? Se calhar tenho que repensar aqui algumas coisas. Só trabalha para os outros e não trabalha para mim, eu dou demais e não recebo, que é o caso da mãe que dá e depois não recebe e depois fica doente porque deu tudo aos filhos ou à carreira. Então o segredo está em equilibrar perceber o que é que funciona para mim, mas também funciona para a maior parte da minha comunidade. Eu não consigo nunca ajudar toda a gente e fazer tudo perfeito para toda a gente. Mas se conseguir qualquer coisa, uma energia qualquer, uma ação que me beneficie a mim saudavelmente e a maior parte das pessoas à minha volta, eu em princípio estou no caminho certo. Depois é aprimorar isso. Isso é um conselho, não é só para os jovens, isso é para toda a gente. Isso é para toda a gente, excelente. Vocês viram como é que a gente pode se aprimorar? À medida que nós vamos crescendo na vida, vamos começar a conduzir um caminhão, que daí a coisa, o para-brisa é bem largo e todos os retrovisores estão lá. Eu gosto de conduzir moto por causa disso. Então, pronto. Nem sequer tenho para-brisas, aqui é direto, é o vento, o cheiro, as cores, é tudo bater o corpo diretamente e na alma. Portanto, no fundo, não somos uns espectadores da vida, que é o que o para-brisas do carro faz. Quem gosta de motas vai perceber exatamente o que eu estou a dizer. Quem anda de carro é apenas está a ver um filme. Quem anda de moto é um personagem do filme. Então, olha, está envolvido no filme. Nós agradecemos enorme. Ele já vai acelerando pela estrada da vida fora. Igor, muito obrigada pela sua presença. Foi uma alegria muito grande ter você. Muito bom estar com você. Do meu lado, com vento no rosto,
feliz da vida dessa conversa. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui conosco. Eu sou Selma Ferreira, do programa Carreiras e Formação, aqui na Connect TV Algarve, agora na Mel, canal 164. Obrigada. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.